Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Como Deus é bom e eterna a sua misericórdia. O Senhor é o nosso Deus e nós estamos felizes por estar mais uma vez na casa do Senhor, tá? Filhos, eu acho que o nome é Juízes, tá? Ok? Irmãos, continuando a série de estudos especiais sobre um livro de Juízes, e obviamente são estudos que visam complementar, obrigado meu filho, complementar toda a palavra e todos os estudos diários em Juízes. Essa noite eu preparei para a nossa reflexão, né, nosso momento de estudo da palavra, o seguinte ponto. Vamos, por gentileza, começar com os slides. Isto. Meus irmãos, acompanhem comigo, por gentileza, nesse início de estudo da palavra do Senhor, a questão relacionada à estrutura do livro. Como nós já sabemos, obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Como nós já sabemos, o livro de Juízes, ele segue a seguinte estrutura, muito interessante. Você tem um livro em que, infelizmente, uma nova população, uma nova geração se levanta, após a geração de Josué e Caleb. E após a geração daqueles que ficaram, ou seja, os anciãos de todo o povo de Israel. Morre aquela geração que entra na terra, que conquista a terra. Uma outra geração se levanta e começa a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Já estudamos que essa expressão, ela significa de forma muito direta e objetiva, que é justamente se dedicar ao balaísmo, ou seja, se dedicar a Baal, se dedicar aos deuses existentes ali em Canaã, e essa dedicação aos deuses existentes em Canaã envolvia todo um sistema ritualístico, religioso, muito promíscuo, muito baixo, onde não se havia nem dimensão de existência humana, porque até crianças eram, infelizmente, sacrificados aos deuses cananeus. E havia uma questão muito relevante, que era o seguinte: a Bíblia diz que se levanta uma geração que não conhecia o Senhor. Ótimo. A gente pensa que seria uma geração que não tinha conhecimento em absoluto das coisas de Deus. Mas, olha que interessante, toda a estrutura do livro gira em torno disso aqui. E tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E aí Deus os entrega a um terrível agente externo para a escravidão. Esse agente externo sempre é alguém de uma maldade muito grande, de uma ferocidade muito grande, sempre um rei, uma nação que não tinha compromisso nenhum com Deus e a sua palavra, e por não ter nenhum compromisso com Deus e a sua palavra, poderia ser absolutamente instrumento na mão de Deus para punir Israel. E aí o povo que não conhecia o Senhor, clama ao Senhor. Quer dizer, como é que não conhece? Aí clama ao Senhor, grita pelo Senhor,
E por gritar e clamar, Deus levanta sempre um juiz. E aí esse juiz é instrumento de Deus para a libertação de Israel, e libertando Israel enquanto aquele juiz está vivo, Israel serve ao Senhor. Israel serve ao Senhor. O primeiro detalhe que eu quero lhe chamar a atenção aqui é o seguinte: será que é um povo que realmente não conhece ao Senhor? Ou será que é um povo que tem pleno conhecimento do Senhor, mas opta por não viver aquilo que a lei pedia para que eles vivessem? Esse é o primeiro detalhe. Eu creio que a solução é a segunda, porque quando a coisa apertava, meu amado irmão, era israelita correndo atrás do tal Senhor, e Deus, com misericórdia, levanta um juiz que os liberta. E à medida que esse juiz liberta, enquanto ele vive, Israel vive na presença do Senhor. E aí eu parando e pensando, por que essa gangorra espiritual? A primeira parte da resposta, por que uma gangorra espiritual como essa, vimos semana passada. Porque Israel está vivendo uma época de infância espiritual. Quarta-feira passada nós discernimos isso de forma muito clara. Oséias, Deus usa e diz: do Egito chamei meu filho, quando ainda era criança, e com laços de amor o trouxe. Mas ele se rebelou e foi servir a Baal. Então, aqui você tem um momento espiritual de muita infância, de muita falta de crescimento espiritual. Um momento de instabilidade espiritual. Agora, olhe que interessante isso. Esse é um momento que demora 300 a 350 anos. Veja agora comigo esse próximo gráfico. Veja que a tônica é sempre essa. A gente está exatamente em Gideão, e essa semana pastor Eber está ali entre Gideão e Jefté. Ele está falando do filho de Gideão, que ninguém chamou para ser juiz, e ele se levantou para ser rei. Abimeleque. Olha que situação chegamos. Mas a tônica era essa. Fizeram o que era mal ao Senhor, Deus entrega aos arameus, Deus levanta Otoniel, e eles vivem na presença do Senhor. Fizeram o que era mal ao Senhor, e aí Deus os entrega a Moabe. E clamam, e Deus levanta Eliúde. E enquanto Eude está vivo, o povo serve a Deus. Eude morre, e tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, pelo que Deus os entregou agora aos cananeus. E aí clamam, e Deus levanta agora Débora e Baraque. E aí, enquanto esses estão vivos, o povo de Deus serve a Deus. Só que morrem, e tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entrega a Midian. E aí pastor Elias, com estudos maravilhosos, nos fez entender o quanto Deus usou Gideão para que, literalmente, o povo tivesse a liberdade. Estamos entre Gideão e Jefté. Estamos bem ali, ó. Já já a gente chega no próximo, que é Jefté. E entre Gideão e Jefté você tem um maluco, filho de Gideão, que assume o poder, que toma o poder à força, e que agora está muito perto de morrer e perder o poder,
E já, o povo vai voltar a fazer o que era mal diante do Senhor. Na verdade, já está fazendo, desde a morte de Gideão. Antes de Gideão morrer, ele já levou o povo à idolatria. A gente viu isso com o pastor Elias. E aí, o Senhor vai entregar aquele povo a Amon, e depois levanta Jefté. Eu coloquei aqui só os principais. Depois entrega na mão dos filisteus, e levanta Sansão. E essa cantiga de grilo permanece do início até o final. Até o final. De tal sorte que, quando você olha, olha que interessante. Você tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 juízes. 12 juízes. E olha que interessante, cada um de uma tribo diferente, cada um governando por um tempo diferente, cada um levantado em razão de um opressor diferente, e o povo parece que não aprende. É muito estranho isso. E eu paro e penso em duas coisas. Primeiro, porque parece que o povo não aprende. E, em segundo lugar, como é que a misericórdia de Deus ainda se renova sempre para salvar esse povo? E aí uma questão me veio à mente. Eu estou trabalhando com ela há exatos 9 dias, que é exatamente essa questão aqui. Aqui você sabe perfeitamente que são as tribos de Israel, a divisão feita, as 12 tribos, 2,5 a leste, e o restante a oeste. E o que me chama a atenção aqui é isso aqui, irmãos, ó. Davi amplia o mapa o máximo possível até a estrela. O que me chama a atenção é exatamente isso. Irmãos, como é que esse povo vive essa gangorra espiritual, se a gente tem exatamente ali em Efraim, que é a terra de Josué, a cidade de Siló, está vendo ali? Como é que esse povo vive numa gangorra espiritual, se Deus habitava no meio deles? Porque eu espero que você não tenha esquecido do que estava em Siló. Nessa época, nós ainda não temos o templo de Jerusalém. Salomão não tinha construído nada. Salomão ainda não tinha nem sonhado em existir. Nessa época, nós temos Siló como centro de adoração. O que existia em Siló, irmãos? Existia, Davi agora diminui, por gentileza. Isso. Obrigado, meu filho. Existia isso aqui. Você se lembra do que era isso? Isso é o tabernáculo. Todos os rituais existiam manhã, tarde e noite. 3 vezes ao dia se faziam os sacrifícios. 3 vezes ao ano, o povo tinha que vir de todas as regiões para cá. Vou voltar ao mapa de novo. Opa, eu errei. O povo tinha que sair de todas as regiões 3 vezes ao ano para ir aonde estava aquela estrela. Para as grandes festas, para os grandes momentos, para a entrega dos dízimos, para o louvor a Deus, para o sacrifício. E aí eu paro e penso, gente, como é que o povo simplesmente consegue se quedar aos Baalins, se você tem, pela história bíblica,
e pela palavra de Deus, Deus habitando entre eles. Porque você se lembra, aqui aqui está a parte de fora. Ali está a bacia, ali está o altar onde os sacrifícios e holocaustos eram feitos. Na parte de dentro, meu amado irmão, você tem o lugar santo, aonde tinha a mesa da propiciação, aonde tinha o candelabro, aí onde tinha o altar de incenso, e ali na área menor, onde estava a Arca da Aliança, ali estava o Santo dos Santos. E literalmente, onde Deus disse que iria habitar. Irmãos, são 350 anos com um tabernáculo, com a certeza da presença de Deus entre eles, e eles conseguiam ter em casa altares a quem? A Baal. Me explica isso. Eu estava pensando o porquê de Deus não ter eliminado este povo. Deus não elimina esse povo, e Deus, ao contrário, levanta juízes e dá capacidade a que o povo tenha uma certa vida espiritual de fidelidade, enquanto os juízes estão vivos e em pé, por causa de Siló. Por causa de Siló. Deus habitava no meio deles. A misericórdia do Senhor se renovava a cada dia no meio deles. Os sacrifícios eram identificados de longe, irmãos. Por quê? Porque Israel é pequena. São 250 quilômetros na área total. De norte a sul, 250 quilômetros. Irmãos, 250 quilômetros é praticamente ir a Goiânia e voltar a metade. É praticamente isso. Porque Goiânia é 180 quilômetros. 180 mais 180 é 360. Se Goiânia é 180. Então, 250 quilômetros. Irmãos, lá animais eram sacrificados 3 vezes ao dia. Nesse local se tinha louvor e adoração. A este local vinham, literalmente, todos os israelitas, no mínimo 3 vezes ao ano, para trazer as primícias, para agradecer a Deus, para trazer os holocaustos. E eu paro e penso que este seria um dos motivos pelos quais, nesses 350 anos, esse povo não foi aniquilado, e Deus tinha misericórdia de ainda levantar juízes. Agora, tem um fato mais sério. Não sei se os irmãos se lembram disso aqui, Joel, preciso que você amplie o mapa, desde o norte até o sul. Preste atenção nisso aqui. Olha que interessante. Você está vendo cada uma das queridas tribos. Os pontos em preto, são uma das 48 cidades que Deus entrega para quem? Para os levitas. Veja que de norte a sul, agora vai descendo devagar, filho,
Você não tem uma região em Canaã que não tenha uma cidade dos levitas. Por que Deus não deu um território único para os levitas? E por que Deus deu aos levitas 48 cidades? O que venhamos e convenhamos é um nada em relação ao que o resto recebeu. Os levitas estando em todos os locais, eles tinham por obrigação serem aqueles que portariam para Israel o ideal da presença de Deus. Como assim? Eu estou aqui, eu vejo na minha região levitas passando. E eu sei que eles estão passando porque eles têm turnos específicos aonde? Em Siló. Você já pensou nisso? Você já pensou que o levita, vamos lá, Joel, lá em cima, lá em Naftali, ele tinha que descer lá de cima e ir até o meio, até Siló, e ali ele cumpria os dias que ele tinha que cumprir no auxílio aos sacerdotes, porque os levitas, não sei quem se lembra, espero que ninguém tenha se esquecido, todos eram da tribo de Levi, só que Levi teve 3 filhos. E só um dos 3, através de Arão, é que trouxe a questão dos sacerdotes. Era a família de Arão, que era sacerdotal, e Arão era o sumo sacerdote. Os outros não eram sacerdotes, eram levitas. E como levitas, eles trabalhavam no apoio. Então, quem abria animal, quem fazia o sacrifício, eram os filhos de Arão. Depois seus netos, depois seus bisnetos, depois seus trisnetos. Era a família de Arão. Agora, os demais limpavam, varriam, recebiam os animais, verificavam se os animais estavam corretos. Eles tinham todo o trabalho de apoio. E todos eles não podiam trabalhar, não podiam plantar, não podiam viver, não podiam ter terras, porque eles teriam que viver, literalmente, dos dízimos e ofertas que eram levados a Siló. Irmão, você já imaginou o quanto os levitas passaram fome? Você já imaginou isso? O quanto os sacerdotes e sumos sacerdotes passaram necessidade nessa época? Porque se você tem um povo que simplesmente não contribui, ele não vai contribuir por uma razão simples. Eu tenho Baal, rapaz. Meu amigo, quem levanta e me dá absolutamente tudo em matéria de agricultura é Baal. Eu vou levar o quê para Siló? Rapaz, o pobre coitado, do sacerdote, do sumo sacerdote e dos levitas, passaram necessidade nessa época. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Foi um dos momentos mais difíceis na condução de Siló e na condução de todo o tabernáculo. Mas sabe o que eu acho fantástico nisso? Não tem o nome de um deles aqui. Geraldo, não tem o nome de nenhum dos levitas aqui. Vai ter o nome de um lá no final, que se relaciona com Sansão. Não é Sansão, se relaciona com ele. E não se diz na palavra de Deus que um único sacrifício deixou de ser feito
nesses 350 anos de infidelidade. Não se diz que simplesmente deixou de existir Yom Kippur. Durante 350 anos, 350 vezes, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, e Deus ainda tem a capacidade de não matá-lo e de nem arrebentar o povo. Eu posso imaginar no dia de Yom Kippur como devia ser pequena a plateia. Era um dia sagrado, irmãos, em que todo Israel tinha que ir a Siló. E tinha que afligir o coração. E tinha que sentir os seus pecados. Eu tenho para mim, a Bíblia não diz, que se o sacerdote, o sumo sacerdote, tivesse pelo menos a família no Yom Kippur, já era muito. Porque geral do povo estava completamente alienado. E olha que eu quero agora tocar nas cidades dos levitas. Por que cidade do norte a sul? Por que 48 cidades do norte a sul? Fácil. Quando um levita ia correndo até Siló para o seu turno de trabalho, eu que morava do lado, olhava e dizia, epa, é um levita. Aí eu me lembrava que existia Deus. Eu me lembrava que existia obrigação. Eu me lembrava que existia Siló. E Siló traz a lembrança de pecado. Eu me lembrava que existiam os sacrifícios. Eu me lembrava literalmente de Levítico. Ou seja, os levitas no meio do povo, era como se você estivesse vendo passar um homem de Deus e tivesse a noção, Deus ainda existe. Por isso, várias cidades distribuídas. Mas eu posso imaginar o coração dos levitas, ao passar e ver nas casas, como na casa de Gideão, altares a Baal. Quando nós estudamos a ordem das, eu acho que é Números, fui eu que dei esse estudo, no estudo diário, das 48 cidades, a maior finalidade de cada uma dessas cidades era conter levitas, e eles, por conhecerem a lei, eles tinham também a obrigação de divulgar a lei para quem? Para vizinhos. Irmãos, Juízes é mais do que atual. Juízes é mais do que atual. É incrível como um livro como esse é absolutamente atualíssimo. Pastor, se tinha Siló, pensa comigo, se tinha Siló, gente, isso aqui não era brincadeira não, isso aqui era realidade, ó. Se tinha Siló, com todo o significado religioso, se tinham as cidades dos levitas, pode tirar agora o slide, filho, como é que esse povo simplesmente se afasta de Deus? Porque você tem, é simples, absolutamente simples.
Quando o Senhor Deus começa a te separar para o ministério, é incrível, por mais que você queira ser você, e por mais que você queira brincar e ser como sempre, de alguma maneira, irmãos, as pessoas começam a te olhar de forma diferente. E, às vezes, quando você passa, até brincadeiras param, conversas cessam, é estranho isso. Mas é real. Eu imagino, irmãos, aquele povo, ao notar os levitas indo e vindo, se de repente na cabeça deles não vinha a lei. Os levitas eram muito dedicados ao ensino da lei. Mas o que está acontecendo aqui, já que a gente tem o local aonde o centro religioso tem que acontecer, a gente tem os homens de Deus que trabalham, mas a gente tem um povo que simplesmente vupt. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Abra, por gentileza, Deuteronômio, capítulo 6. Vou te mostrar o erro, por quê? E olha que interessante, quando Juízes termina, qual é o livro que vem? Ruth. Depois vem o quê? 1 Samuel. Aí é que volta a falar dos levitas. E de Siló. Aí você tem uma mulher que não tem a possibilidade de ter filhos, dizendo, se o Senhor me der filhos, eu vou dar para o Senhor, o meu filho. Samuel nasce, filho de Ana. E aí é que se volta a falar de Siló, do sumo sacerdote Eli, dos seus filhos, que eram ímpios. E aí você vê que a decadência espiritual já começa a atingir aqueles que estão em Siló. De tal forma que Deus tem que simplesmente pegar um menino chamado Samuel para viver no momento mais difícil da história de Israel. Só teve um profeta e um juiz maior que Samuel e que viveu numa época pior que esta época. Foi Jesus Cristo. No livro de Juízes inteiro, porque morre Arão. Quem assume é quem? O filho número 3, porque o 1 e o 2 morreram. Num único momento. E Arão não pôde nem chorar. Nadab e Abiú brincaram, adeus. Eleazar se transforma em sumo sacerdote e assume o lugar de Moisés, Josué. Daí para frente, não se ouvem mais os nomes dos sacerdotes e sumos sacerdotes, mas Siló não deixou de existir. Irmãos, se não tem sacrifício todo dia, se não tem homens de Deus no meio daquele povo todo dia, fazendo de forma limitada, quase que impossível, a obra do Senhor, não tinha juízes.
Não tinha misericórdia de Deus levantando um líder político para Israel ter uma certa vida. Você agora entende porque quando chegam perto de Gideão e dizem, você vai reinar, e depois de você o seu filho, ele diz, eu não vou reinar, o Senhor é que reina. Você sabia que quando Gideão falou isso, ele apontou geograficamente para Siló? Sabia disso? Quando ele fala isso, ele aponta para Siló. Mas depois ele cai no orgulho dele, e ele faz o que não poderia fazer. Pastor Elias colocou de forma muito fantástica. Ele faz uma de ouro, que era somente reservada a quem? Ao sumo sacerdote. Você sabe o que esse texto representa? Esse texto representa que ainda Deus tinha misericórdia por causa de Siló. Israel sobreviveu com juízes por causa de Siló. Mas a malignidade chegou a tal ordem que até Siló cai. Tanto é que quando Eli morre, a sua nora coloca o nome do filho, porque ela tem um parto antecipado, de Icabor. Foi-se a glória do Senhor. Foi-se a glória do Senhor. E aí um guri tem que guiar Israel. Vê como é lindo Samuel, né? Vê como é lindo Samuel. Só que Samuel comete o mesmo erro que esse povo cometeu. Pastor, se nós temos o centro religioso, se nós temos homens de Deus, e que com certeza foram fiéis a Deus, mesmo o povo sendo infiel. Ah, irmãos, como Juízes é atual. Eu louvo a Deus pelo fato do meu pai não ter permitido que nós dependêssemos da igreja. Amamos a igreja. Amamos a igreja. E amamos cada um de vocês que são sérios nos seus dízimos e ofertas. Mas aqui, pastor, então, onde é que está o erro? Deuteronômio 6. Moisés tinha determinado, estes são os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te se ensinarem para cumprires na terra que passas a possuir, para que possas temer ao Senhor teu Deus, e para que possas guardar todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que teus dias se prolonguem. Versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu o quê? De toda a tua o quê? E de toda a tua o quê? Foi por isso que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi era louco com Siló. Davi queria viver em Siló. Davi não queria se afastar de Siló. Davi não tinha juízo, ele queria entrar no Santo dos Santos.
Davi, quando pôde que Siló foi sitiada e que Siló foi arrebentada e acabada, porque durante 350 anos, irmãos, povos e povos entraram, não entraram? Arrebentaram todo o território, não foi? Ninguém tocou em Siló, porque lá estava o Senhor. Irmãos, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Era para esse povo querer ir para Siló 10 vezes por ano, e não querer voltar de Siló. Davi, quando via os sacrifícios, e ele olhava o sangue derramado, e ele olhava, ele contemplava a misericórdia de Deus. Mas, o que aconteceu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e estas palavras que eu te ordeno entrarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás em tua casa, andando no caminho, deitando, levantando-te, também atrás, como sinal da tua mão, e serão frontais nos teus olhos, e escreverás no umbral da tua casa, e nas tuas portas. Onde foi o erro? Onde foi o erro? Foi dentro de casa. Eu vou te avisar uma coisa, meu irmão, simples. Você não pense que trazendo seus filhos ao ensaio, à escola bíblica, ao culto de domingo, você fez seu dever. Não. Teu filho aqui está crescendo na comunhão dos santos. Mas você pode ficar tranquilo, que quando ele crescer e tiver cangote, se você não sentou com ele, se você não abriu a palavra de Deus, se você não orou com ele, se você não jejuou com ele, se você não o levou a amar o Senhor, se você não tinha prazer em estar em Siló, se o teu desejo não era Siló, se as coisas do Senhor não te atraem, pode ficar tranquilo, choro está determinado em tua vida, pranto não vai te faltar, nem a ti nem a mim. Como é que cresce uma geração sem conhecer a Deus? É óbvio. Se lá é longe, pacas. É 3 dias de caminhada. 3 dias de volta. Eu vou perder tempo. Minha amiga, eu tenho Baal. É a rapidez. É o altar aqui do lado. E vamos ser francos. Todo mundo está adorando Baal. Meu irmão, entra na onda. Entra na onda. É ou não é atual, juízes? É ou não é palavra para hoje? É incrível. O erro está absolutamente aqui. Faltou a presença de Deus? Não! Deus sabia que era um povo limitado. O que Deus mandou fazer? Uma caixa.
de ouro, e disse, ó, eu estou aqui, pronto? Fica tranquilo, eu estou aqui. Vocês não precisam disso? Errou, não tem problema. Converta, se arrependa, traz o animalzinho. Agora quem vai abrir o animal de fora a fora não é o sacerdote, é você. É você que imola o animal. É você que vê o animal gritando e urrando. O sangue jorra em cima de você, ofertante, para você entender que era você que tinha que passar por isso. Mas por amor, eu permiti a substituição. Por amor, eu dei a substituição. Misture. Aqui está o problema mais sério. Misture uma geração que tem todos os elementos espirituais para viver bem. Israel tinha a lei, Israel tinha sumo sacerdote, Israel tinha sacerdotes, Israel tinha levitas, Israel tinha Siló, Israel tinha terra, Israel tinha prosperidade, e Israel não precisava, mas Deus é tão bom, Israel tinha Deus habitando no meio deles. Israel não tinha nem problema com dúvida. Eu e você, quando temos dúvida, vamos para a Bíblia. Não encontramos um princípio bíblico, a gente vai para o joelho. Israel nem fazia isso. Israel tinha duas pedras, o Tumim e o Urim. Quando estava com dúvida, ia, o sumo sacerdote jogava as pedras. Caindo de cara, era sim. Caindo no anverso de coroa, era não. Caindo cara e coroa, era espere. Nem isso eles tinham, nem dúvida eles tinham. Mas eles tiveram uma população que não se dedicou a amar o Senhor dentro de casa. Uma população que não se dedicou a amar o Senhor dentro de casa. Foi isso que aconteceu. Quando isso acontece, uma geração estranha surge. Uma geração que não tem arrependimento. Escute só isso e nós terminamos. Como assim uma geração estranha surge sem arrependimento? Vamos lá. Você já ouviu falar a diferença entre arrependimento e remorso? Só vou te relembrar. Os dois são produto de tristeza. Quando a gente erra, a gente fica triste. Mas há uma diferença radical entre arrependimento e remorso. No remorso eu fico triste porque eu pisei na bola. No remorso eu fico triste porque eu magoei alguém. No remorso eu fico triste porque o meu nome foi para o lixo. No remorso eu fico triste porque eu. No arrependimento, eu fico triste porque ele está triste. Porque eu o ofendi. No arrependimento eu olho para cima. E eu o amo tanto, a ponto de olhando para cima, dizer como eu fiz isso. Como eu pude fazer isso. Exemplo simples. Traição conjugal.
Aquele que trai a esposa, talvez olhe para a esposa e diga assim: meu Deus, como é que eu pude fazer isso com ela? Meu Deus, meu nome está na praça agora. Meu Deus, mas eu sou um idiota. Meu Deus, eu perdi a noção. Meu Deus, olha o que eu fiz com minha casa, meu nome, meu emprego, minha esposa, minha família. Pode ficar tranquilo, depois que passar os problemas, ele volta. Porque o remorso, ele só enxerga a vida aqui. Você acha que esse povo, quando errava, não tinha remorso? É lógico que tinha. Agora, à medida que você vai errando, o remorso vai acabando e a consciência vai ficando cauterizada. Arrependimento é diferente. Arrependimento é: eu pequei contra meu Deus. No arrependimento, aquele que se deita com uma mulher que não pode se deitar, aquela que se deita com um homem que não pode se deitar, simplesmente, não é ele, que olha para ele, para as consequências da vida dele, ele olha para o céu e ele diz: meu Deus, é a relação com Deus, é a relação com o Senhor, é a mágoa com o Senhor. Por isso que Davi diz: pequei contra o Senhor somente, pequei. Escute, para terminar. Uma geração que vive de remorso não larga o pecado. Só uma geração que entende o que é o arrependimento é que é capaz de deixar o pecado. Você quer criar teu filho para quê? Para o inferno ou para a vida eterna? Escolhe. Ele está nas tuas mãos. É você que encaminha. A Bíblia diz de forma muito clara: arrependei-vos e crede no quê? Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. À luz de toda a análise feita, irmãos, em Juízes você tem uma geração que no máximo alcançava o remorso, mas nunca o arrependimento. Você acha que hoje é diferente? Você acha que hoje mais de metade dos crentes estão preocupados com o que o Senhor deles vai falar? Você acha que a relação com o Senhor é a coisa mais importante? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua o quê? Alma, e com toda a tua força. Se um dia nós tivermos uma geração que se arrependa, que olhe para os erros, e olhe para o céu e diga: Deus, talvez o Senhor comece o avivamento. Caso contrário, que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Palavra de vida. Ora la macanturi, será la maturiandas. Oh Deus. Deus, o quanto nós armamos para fugir de Siló, porque nós sabemos que tu estás lá. Senhor, o quanto nós erramos e somos capazes de olhar para um lado e para o outro e dizer: ora, ninguém viu. Mas não somos mais capazes de olhar para os céus e ver teus olhos. Tem misericórdia de nós. Cria em nós um espírito novo. Leva-nos ao arrependimento profundo, Deus. Aqui está o cerne de Juízes. Uma geração que no máximo, e olhe lá, se não tivesse uma consciência cauterizada, sentiria remorso. Mas nunca um arrependimento. É por isso que o máximo da tua glória no Antigo Testamento foi com Davi, que amava Siló, amava teu templo, amava os sacrifícios. Amava o Yom Kippur. Homem que depois de fazer todas as loucuras que fez, olha para o céu e diz: não tires de mim o teu espírito. Faz tudo, mas não sai de perto de mim. Dá-nos um coração contrito, arrependido, voltado à tua palavra. E que te ame, ó Deus, acima de todas as coisas. É o que nós te pedimos. Gratos porque receberemos. Te louvamos. Dá-nos esse privilégio de ser uma igreja que ainda se arrepende, que ainda olha para o pecado como uma agressão direta a ti, ao teu amor, à tua graça, e que não pode viver sem ti, sem o teu amor e a tua graça. Louvamos o teu nome, ó Deus. Amém. E amém. Vamos louvar a Deus.